Olá pessoal, Eric por aqui. Eu vou falar sobre os processos macro de SEO. Se a gente pensar no SEO como um projeto que vira posteriormente um programa, nós temos algumas fases importantes, né? Então, nós temos lá uma fase de análise, onde nós entramos na organização, fazemos análise do site, de tudo que tem que ser melhorado naquele site, propomos ali algum tipo de execução, né? Fazemos um checklist de itens, de várias coisas que vão ser executadas naquele site. Homologamos, a gente vai ver se está tudo certinho, se não falta nada, se não tem nenhum tipo de problema, se não tem algo que esqueceram de corrigir, né? Isso às vezes acontece bastante. E vamos mensurar esses resultados. Por que eu me preocupo tanto com essa questão de processo? Porque muitas organizações elas veem o SEO como um projeto e eu acho legal ter essa visão. É possível ter essa visão de um projeto, principalmente numa organização que ela não tem uma cultura ainda relacionada a SEO. Isso é bem importante. Mas depois é importante que esse projeto ele vire um programa, ele se torne algo cíclico, que é exatamente o que eu estou propondo aqui nesse ciclo, né? Com quatro grupos de processos importantes desse programa. Então vamos imaginar que dentro de um projeto de SEO eu vou fazer uma análise do site, né? Nunca foi feito nada em relação a SEO naquele site, então eu entro naquela organização, passo por uma fase de briefing, de abertura do projeto, faço elaboração de um plano de projeto, como eu falo bastante ali no Instagram do meu livro, né? Então, assim, eu vou montar isso, vou deixar tudo pronto para que a gente possa começar a fazer o projeto, comece as análises, etc. Vou começar a fazer análise de SEO. Comecei a fazer análise, entreguei lá para a organização um checklist com vários itens para execução, vários itens de melhoria. Entreguei esse checklist, fiz ali, eles fizeram, né? Fizeram a execução desses itens de melhoria. O que eu vou fazer como analista de SEO? Eu vou pegar o checklist, vou olhar para o site, para as melhorias que eles me passaram ali, que eles fizeram, e vou começar a fazer uma homologação. Tá, tal item realmente foi executado, tal item faltam algumas coisas ainda. Ah, tem que ir lá, eles melhoraram o title description, mas tem algumas páginas que ainda estão sem ou estão com o title description duplicado. Ah, tinha a questão do servidor que estava caindo muito. Eu vi aqui no Uptime Robot que ele continua ainda tendo ali um downtime, né? Ele continua caindo às vezes. Ah, tem esse item aqui das URLs, da otimização de URLs que eles fizeram. Então eu tenho esse checklist, eu pego esse checklist e vou lá, checando ou não, né, os itens que já foram executados. E vou fazer a medição, né? Vou fazer a medição para ver qual o impacto disso agora no mecanismo de busca. Normalmente, a cada ciclo desses aqui, né, a cada ciclo dessa melhoria, eu tenho eu tenho os resultados. Né? Eu consigo ali ir melhorando os resultados aos poucos. Você vai perceber que nos gráficos de busca orgânica, eles vão fazendo assim, né? Eles vão indo para cima conforme as melhorias elas são feitas e você vai fazendo as mensurações, analisa de novo, executa, homologa, mede, analisa, executa, homologa, ele se torna um ciclo infinito. Então eu gosto dessa imagem porque ela expressa bem o que acontece com o projeto de SEO depois que esse projeto ele acaba, depois que a implementação do SEO naquela organização, aquela primeira injeção de SEO, ela acontece. Aí geralmente depois que acontece essa primeira injeção de SEO, se entra nesse SEO cíclico, né, nesse SEO de programa, esse SEO de cultura, onde a organização acaba seguindo, né? O ideal é que esse ciclo aqui eu tenha 12 ciclos desse durante o ano, né? Onde no início do mês eu analiso, executo, homologo e no final do mês, aliás, no início do mês seguinte, eu meço para ver os resultados do mês anterior. É lógico que o que eu fiz no mês passado ainda não vai estar dando um resultado muito efetivo no mês seguinte, porque vamos pensar que o SEO é algo de longo prazo, né? Mas você vai fazendo essas mensurações, né? Você vai ter lá
um período, né? Todo mês você vai fazer um relatório ali de SEO mais completo, né? Com os dados de palavras-chave posicionadas, receita oriunda de SEO, conversões oriundas de SEO, os produtos mais vendidos que vieram, né, que o usuário ele veio através da busca orgânica, e você vai ter ali um resultado muito bacana. Então, o SEO é um trabalho sobre qualidade, processos e organização. Qualidade, processos e organização. Tenha sempre isso na mente. O analista de SEO ele tem que ser muito organizado, ele tem que ter processos bem definidos e tudo que ele faz tem que ter uma extrema qualidade. Né? Ele faz não só o que ele faz, mas a análise do que foi feito dentro do site. Isso é muito importante, qualidade, processo de organização. E aí o que a gente está falando aqui é de um grupo de processos de um programa cíclico, onde eu tenho os processos de análise, eu tenho os processos de execução, eu tenho os processos de homologação e os processos de medição. Tá? O que é um processo de análise, por exemplo? É eu ter lá um workflow de análise, tá? Então, para eu analisar um site, eu vou usar o SEMrush, tá? Primeiro eu tenho que fazer a conexão do Google Analytics no SEMrush, do Google Search Console, vou ter que fazer a inserção, vou ter que configurar, né, um robô do SEMrush para analisar aquele site, de quanto em quanto tempo, quantas páginas, né? Tu pode escolher ali o número de páginas. Depois que está tudo pronto ali, qual que é o próximo processo dessa análise? Qual que é o próximo passo desse processo? É pegar esses dados, olhar o que está errado, colocar num relatório com, sei lá, com problemas e soluções. Depois desse relatório pronto, eu gero um checklist dele para ficar mais fácil depois a homologação. Tá. Fiz isso daí, qual que é o próximo grupo de processo lá? Execução. Daí eu vou enviar, aí a galera ali que vai executar essas melhorias, eles têm os processos deles também. Por isso que eu gosto de chamar de grupo de processos, né? Dessa parte cíclica do SEO, que é onde o SEO ele vira um programa, tá? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês gostem também. Fico disponível para dúvidas. Até mais.